Gostaram? Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu já tô há 4 anos querendo fazer, mas que eu não consegui por conta da censura. Mas hoje eu finalmente irei trazer, dos casos mais conhecidos até os menos conhecidos, as maiores polêmicas das animações. Começando com os casos mais conhecidos, temos A Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango teve ao todo 2 episódios banidos, mas tem um em específico que eu quero citar nesse vídeo, que é o episódio piloto chamado No Smoking. Nesse episódio, um personagem chamado Bom de Fora, que é a representação do diabo, oferece cigarros para o frango que aceita. Cigarro? Frango. É, claro! Gente, você está fazendo uma coisa errada. A mamãe diz pra ficarmos longe de pessoas grandes nuas. Pra trás! Eu sou um frango adulto! Acha que eu sou um franguinho? Não, eu sou grande! Pelo fato do frango ter aceitado o cigarro, o demônio o leva para o inferno. E lá no inferno, o frango começa a ser torturado ao ponto do demônio obrigar o frango a fumar um cigarro maior que ele. Para a sorte dele, sua irmã aparece se transformada em Super Vaca, uma heroína que ela consegue se transformar e derrotar o diabo. Apesar desse episódio ter sido exibido em alguns países, incluindo no Brasil, ele foi completamente banido dos Estados Unidos. Então, esse foi o nosso primeiro caso da nossa lista. O Laboratório de Dexter é um desenho que eu curtia bem pouco, mas ainda assim curtia. Mas teve um episódio da animação que foi banido de ser exibido na época por usar diversos palavrões em excesso, até mais que um South Park e um Rasbin Hotel da vida. Esse episódio de questão se chamava Rude Removal, que pode ser traduzido como removedor de grosseria, e a ideia era exibido durante a segunda temporada em 1998. Nesse episódio, Dexter cria uma máquina para remover a grosseria de sua irmã Didi. Inclusive por causa da Didi que eu não gostava muito de assistir esse desenho, confesso. No entanto, os dois se desentendem e pararam dentro do equipamento que foi ligado durante a confusão. Por conta disso, surgiram 2 versões dos irmãos. Uma era educada e cortês, enquanto que a outra era grossa e mal educada, tanto que falavam palavrões com frequência. Where the are we? Beats the out of me! Why, you're in Dexter's laboratory, silly. I'm Dexter, and this golden-haired angel behind me is my charming sister Didi. Charmed! Off! Oh dear! E foi justamente essa versão grosseira dos personagens que causou problemas. Eles começaram não só a insultar sua própria mãe, Oh, what do you think, Dexter? I think it tastes like... como também a destruir a casa e o laboratório do protagonista. Apesar do Cartoon Network ter reprovado sua exibição, Wade Tartakovsky, criador do desenho, conseguiu mostrar o episódio em algumas convenções de animação com o passar dos anos, o que o fez se tornar conhecido do público. Em 2012, o Adult Swim, uma versão adulta do Cartoon Network, e canal esse que não tem nenhuma semelhança com esse que vocês estão vendo agora, perguntou aos fãs no Twitter se queriam ver o episódio e a resposta foi bastante positiva. Em 22 de janeiro de 2013, o episódio foi enfim lançado oficialmente no YouTube, mas tempo depois ele foi privado do canal do Adult Swim. Mas obviamente diversas cópias foram feitas e estão aí de graça no YouTube para vocês verem, tanto sem censura quanto com censura. Now to clean those filthy mouths. Hora de Aventura é um desenho muito foda, mas apesar de ser um desenho impecável, teve episódios que teve cenas que foram cortadas aqui no Brasil. You know, I kinda like being tied up in these cords. Kinda freaky. E um desses é um episódio da 5ª temporada chamado Purroi. Nesse episódio, Finn entra em um forte de travesseiros construído pelo Jake para ficar um tempo sozinho lá. O Finn tem um sonho com um mundo de travesseiros, e nesse mundo ele conhece uma garota feita de travesseiro chamada Rosalina, que chama Finn para dançar. E durante a dança acontece esse diálogo. I mean, where I'm from, blankets and pillows are used for bedding.
Well, they're used for that here, too. Pois é, por causa desse diálogo bem safadinho que esse trecho foi censurado no Brasil. E em outro episódio dessa mesma temporada chamado Festinha de Princesas, tem uma cena tão, mas tão errada que não dá pra apenas falar, só mostrar aí pra vocês. Bounce house! Come on, Jake! Bounce, bounce! Oh! Huh? Oh, hi, Finn! Oh my goodness! Sorry, Bounce House Princess. I didn't know it was you. Oh, that's okay. You wanna go inside? Bounce around for a little? That's okay. De todas as séries animadas do Batman, teve uma em específica que teve um episódio que gerou bastante controvérsia por conter mais uma vez Uma safadeza oculta! No episódio 17 da segunda temporada chamado O Disfarce de Fósforos Malone, a Canário Negro e a Caçadora, junto com a Mulher Gato, perseguem o Duas Caras. Ao mesmo tempo, Batman tem uma amnésia e acredita ser, na verdade, um gangster, e no meio do episódio eles fazem um número musical extremamente questionável. Green Arrow has heroic traits. That is when he's shooting straight. Hey! I'm just saying. Aquaman's always courageous. His little fish, less outrageous. Plastic Man can expand. Becomes putty in our hands. Obviamente esse trecho gerou muita controvérsia e não só esse trecho, mas o episódio inteiro foi completamente banido, até nos DVDs da segunda temporada da série, só sendo lançado por completo nos DVDs da terceira temporada como um episódio bônus. Pois é, uma música extremamente boa, mas muito polêmica. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. The Owl House, ou A Casa da Coruja, foda-se, é um dos melhores desenhos que eu já vi em toda a minha vida. Apesar de não ser tão bom quanto Gravity Falls, ele ainda consegue ser muito envolvente. Não só por ter uma história muito complexa, como também muito madura e inclusiva. Mas foi exatamente por tentar ser mais inclusiva que o desenho foi cancelado precocemente e teve sua última temporada encurtado em míseros 3 episódios. Eu já expliquei tudo sobre o cancelamento no meu vídeo sobre The Owl House, mas como ninguém viu aquele vídeo, eu vou repetir aqui pra vocês, tá? Enfim, o que aconteceu foi que no momento em que o casal Lumet foi oficializada no meio da segunda temporada, e quando no final dessa mesma temporada tivemos o enfim beijo delas, Carambolas. foi anunciado que a série seria cancelada. E o motivo? Bom, segundo a Dana Terrace, a série terminou porque a Disney achou que esse desenho não combinava e muito menos se encaixava com a marca da Disney. Bom, nem precisa ser nenhum Sherlock Holmes para saber qual foi o real motivo desse cancelamento, né? Pura frescura. I'm not staying on this farm! E bom, apesar de eu achar essa atitude da Disney meio babaca, tem coisas envolvendo esse cancelamento que eu concordo em partes. Como é, amigo? Caso queira saber o porquê, eu recomendo o vídeo do canal Matroz, onde ele explica tudo isso. E bom, apesar dessa série ter umas representatividades muito boas, incluindo da Luz e da Emmett, tem umas representatividades que são realmente meio forçadas. E fica ainda mais forçado quando no final da série, ao invés da Dana dar explicações e respostas sobre coisas que não deram pra ser explicadas, ela simplesmente decidiu alterar a sexualidade de 2 personagens específicos na tentativa de dar mais inclusão. Então tá, né? Eu respeito. E o que falar dessa terceira temporada, hein? Apesar de ter vários acertos, tem umas coisas nesses 3 episódios que são bem ruinzinhos, ao ponto de alguns não fazerem sentido e alguns serem meio genéricos. Mas a minha crítica vai para o segundo episódio dessa temporada, onde não é só um episódio mais ou menos,
é um episódio... Ele é só um mero compilado de momentos desinteressantes, entediantes e um pouquinho desnecessários. Mas é inegável que mesmo que esses momentos sejam desnecessários, eles não conseguem me parar de fazer rir de tão bestas que eles são. Deixa a gente ir, bocha. Ai, Emmett, eu já deixei você ir muitas e muitas vezes. Quando você parou de sair com um grupo, quando você saiu do time de rugby, quando você desapareceu por meses. O que você quer dizer? Eu tô pedindo pra você voltar. Hã? Os outros se foram, mas a gente ainda pode ser um time. Nós podemos governar a nova Excite juntas. Vai ser que nem nos velhos tempos, só que até melhor. Foi mal, não temos tempo pra isso. Eu não vou deixar você ir de novo. Bocha, você tá me machucando. Ai, gente, tão coitadinha, mas ainda assim tão inútil. I forgot to die. E o que me deixa mais puto nessa história foi que depois da Disney ter cancelado essa série, ela vai lá e tem a cara de pau de meter... Enfim, apesar da série ter se encerrado de um jeito muito bom, é realmente triste saber que uma série tão da hora como essa foi cancelada dessa forma. E fica ainda mais triste saber que a Dana não tem interesse nenhum em continuar a história, o que dificulta muito as chances dessa série ter ou uma nova temporada, ou uma nova série, ou um filme continuando os acontecimentos da última temporada. Ou até mesmo um crossover entre Gravity Falls e Amphibia. Desenho esse que até merece vídeo aqui no canal, hein? Quem sabe? Aliás, se você quiser saber o porquê de A Casa da Coruja ser tão maduro, eu recomendo o vídeo da Zig, onde ela não só explica a maturidade desse desenho, como de outros desenhos infantis. Inclusive, se não for pedir muito, vão lá no vídeo dela e comentem: o canal do Pedro Victor lhe mandou um abraço. E se puderem também, se inscrevam no canal dela para ajudá-la a chegar a 15 mil inscritos bem rápido, beleza? Mas nem tudo está perdido para nossa querida Dana, pois este ano foi lançado pela Glitch um teaser de uma série animada do gênero terror psicológico co-criado pela Dana. E essa notícia já me deixou muito hypado, pois uma série de terror animada co-criado pela criadora que nos trouxe um dos melhores desenhos da Disney, não tem como isso dar errado, né? Pode parecer loucura, mas no começo o desenho dos Flintstones era originalmente uma série adulta, dedicada para um público um pouco mais adulto. Não me diga! Não à toa que nas duas primeiras temporadas o desenho era fortemente ligado à marca de cigarros Winston, e os personagens apareciam fumando em anúncios publicitários, mas hoje em dia é vista como uma prática questionável, considerando os riscos à saúde associados ao tabagismo. Pois na época o tabagismo era comum e aceito na sociedade, era muito mais comum do que você imagina. E a indústria do tabaco era um grande anunciário em meio à comunicação. Quem é você com esse bafo de câncer pra falar de mim, meu irmão? Outro ponto pode até causar um desconforto no público hoje, que é a forma como tratam o cigarro, tendo inclusive onde eles elogiam o sabor do cigarro e como incentivam o seu uso. A parceria dos Flintstones e a Winston só viria a acabar durante a produção da terceira temporada do desenho, quando a Pedrita, filha de Fred e Vilma, nasceu e passou a compor um elenco principal da série por volta de 1963. Hoje em dia, a parceria entre os Flintstones e Winston é lembrada como um exemplo de como as atitudes em relação ao tabagismo e à nicotina mudaram ao longo do tempo. A série de desenhos animados continua a ser popular até os dias de hoje, mas a promoção do tabagismo é vista como uma forma de um erro do passado. Encerrando essa sessão de casos mais conhecidos, temos A Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo é uma das animações da Disney que mais marcaram a minha infância, juntamente com Cinderela e Lilo e Stitch. Essa animação de 2009, aparentemente inocente, causou um problema bastante inusitado. De acordo com um jornal inglês, após o lançamento do filme nos Estados Unidos, mais de 50 crianças foram hospitalizadas. E o motivo foi por causa de um surto de salmonela, uma bactéria que causa intoxicação alimentar
e até infecções graves em casos raros. E adivinha como isso aconteceu? Bom, na tentativa de imitar o filme, as crianças começaram a beijar vários sapos, justamente nesse objetivo. E com certeza até beijaram perereca. Bom, o problema é esse bastante inusitado que poderia ter sido evitado se os pais tivessem dado mais atenção às crianças. Bom galera, Pedro do Futuro aqui para dizer que o vídeo vai se encerrar por aqui, porque além de que o vídeo ficou muito longo e também que estava demorando mais de 3 meses para ficar pronto, eu decidi dividir a parte dos casos menos conhecidos para uma parte 2. Então se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber a notificação do próximo vídeo. E eu peço por favor que vocês apoiem esse canal, principalmente porque 84% de pessoas que assistem meu canal não são inscritas, enquanto os outros 16 são inscritas. Isso é uma puta falta de sacanagem, principalmente porque eu tô há 8 anos criando conteúdo aqui para esse canal e que a ajuda de vocês fortalece muito. E é isso, a gente se vê daqui a algumas semanas. Tchau.